Algumas passagens bíblicas, para que sejam compreendidas, precisam ser esclarecidas à luz do seu tempo. Então, nós precisamos conhecer um pouco da cultura, das leis, dos costumes da época. E a passagem de hoje está no livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, 18 a 27. Para compreendermos esta passagem, precisamos entender que haviam pessoas que não criam, primeiro é isso, né? Não criam na ressurreição e querem debater com Jesus e querem colocar Jesus em dificuldades. Havia uma lei, também é importante saber isso, havia uma lei, estava em vigor na época, lei que estava na lei de Moisés, que é conhecida como lei do levirato, ou seja, é a lei do cunhado. O que diz essa lei? Essa lei diz o seguinte: se um homem casado morreu e deixou a viúva sem filhos, o irmão do falecido deve casar com a viúva. E o primeiro filho deste novo casamento, na verdade, será atribuído ao falecido. Era uma forma para amparar a viúva, para que ela não ficasse, né? Porque não tinha nem filho nem marido, estaria numa situação difícil naquela época. E também para que o nome do falecido continuasse a existir. Tá? Seria o filho do falecido. Claro que é uma lei que, em nossos dias, na nossa cultura, isso parece uma coisa assim até absurda. Não conseguimos aplicar diretamente. Mas é importante entender isso aqui para entender esta passagem de Marcos 12, 18 a 27, quando estas pessoas desafiam Jesus, tentam colocar Jesus à prova, e Jesus mostra que eles estão muito enganados por duas coisas: por não conhecerem o poder de Deus e nem as Escrituras. Então, veja lá. Este é o ponto principal hoje. Da ressurreição ficará para outro dia. O texto diz assim: então alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Tá vendo? Aí vem a proposta deles, a hipótese deles, né? Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. E aí vem a pegadinha, né? Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será a esposa? Olha o problema que eles criaram. Porque os 7 casaram com ela. E Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia, né? As Escrituras e o poder de Deus? É claro que naquela época não havia Bíblia como nós temos hoje. Havia uma parte da Bíblia. Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Abraão, Isaac e Jacó já haviam morrido séculos antes desta palavra de Deus a Moisés. E então, diante de Deus, eles estavam vivos. E ele conclui dizendo: ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Por quê? Porque não conhecem o poder de Deus e nem as Escrituras. Meus amigos, Jesus utilizou aqui as palavras, né, deste texto para pessoas muito religiosas. Ele falava com saduceus, e esses compunham a maior parte da classe sacerdotal de Jerusalém. Veja só, não é incrível? São os sacerdotes que não creem na ressurreição. Jesus disse a religiosos respeitados pelo povo
que eles estavam enganados porque não conheciam as Escrituras e o poder de Deus, ainda que eles mesmos se achassem verdadeiros servos de Deus. Olha o perigo aqui. E é interessante observar ainda que eles provavam Jesus. Aproximaram-se dele trazendo-lhe uma questão que achavam ser insolúvel para as Escrituras. Como Jesus pregava a respeito da ressurreição dos mortos, e eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, então, utilizando partes das Escrituras, esta lei do Levirato, procuravam colocar Jesus em xeque, mostrando a incoerência dessa doutrina. Incoerência para eles. Sim, eles utilizavam partes das Escrituras para mostrar que a ressurreição seria impossível. Apenas parte. Veja a importância de conhecer as Escrituras, a Bíblia de capa a capa. Então vejam, né, que grande e grave erro eles cometiam. Jesus, mestre que é, não se abalou diante do teste de maneira nenhuma. Pelo contrário, utilizando as mesmas Escrituras, citando o mesmo Moisés que eles haviam citado, né, ali em Marcos 12, 19, ensinou-lhes uma grande lição. Mostrou-lhes que estavam muito enganados, pois ainda que utilizassem parte ou partes da Escritura, não as conheciam. Veja só. E como isso é atual. Também em nossos dias, muitos continuam enganados por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus nelas revelado. Né? O poder de Deus revelado na Escritura. Diante da avalanche, então, de ensinos contraditórios disseminados na nossa época, só há uma maneira de não se enganar assim. A maneira qual é? Observar com muita atenção aquilo que as Escrituras dizem no todo, não em partes. É a Bíblia toda. É importante você conhecer a Bíblia toda. A leitura e o estudo criterioso das Escrituras é o que pode nos tirar do engano e conduzir para a verdadeira luz. Ficamos, então, atentos para que não se aplique também a nós essa dura afirmação de Jesus dirigida àqueles religiosos lá do passado. Vocês estão muito enganados. O desconhecimento das Escrituras e do poder de Deus conduz a graves erros.